Olá! Lembram-se que eu tratei do banco de rua, aquela experiência de ficar sentado num lugar, numa praça, observando as pessoas, como se faz com os pássaros, observa-se de longe, depois se aproxima para compreender o que estava sendo visto. E nem sempre o que nós vemos corresponde à realidade das pessoas, pelo menos naquela experiência da praça. De longe, parecia apenas que os meninos se drogavam com a cola de sapateiro. De perto, nós víamos a sua dor, seus sofrimentos, suas alegrias, suas frustrações. Nós vivemos um período numa praça em Salvador em que nós conversávamos com as crianças e nós levávamos doces, às vezes um bolo, e festejávamos a vida. Um deles me disse uma vez: eu sou feliz, eu moro num hotel de todas as estrelas, e me mostrou o céu que estava estrelado, e eu achei aquilo extraordinário. Aquele menino dormia num buraco, ele tinha seus pequenos trapos guardados também nesse buraco, e ele usava a cola de sapateiro, portanto, para suportar o insuportável daquela vida. Mas isso foi nos anos 80, final dos anos 80. Meados dos anos 90, nós passamos por uma outra etapa. Nós começamos a pensar que, se esses meninos e meninas que viviam na rua não podiam vir até o centro, na universidade, para se cuidar, porque não era uma questão de doença, não cabia para eles que o uso da cola de sapateiro, ou um pouco de maconha, raramente cocaína, um pouco mais de álcool, fosse uma doença que merecesse ser tratada. O Estado pensava em tratá-las a essas crianças. O Estado queria retirá-las da rua. E nós defendíamos que era preciso negociar com elas nos lugares onde elas viviam, nas situações em que elas experimentavam a vida e a morte, porque a morte também acontecia. E, portanto, nesse período aí, em 1995, nós começamos a pensar na possibilidade de ir até a rua, cuidar dessas pessoas, e criamos o chamado consultório de rua. Este consultório era um carro colorido, plotado de amarelo, com uma equipe de psicólogo, antropólogo, assistente social, redutor de danos, um motorista qualificado. Nós íamos para a rua, nos lugares onde aquelas crianças e adolescentes, e também adultos, viviam, para ver aquelas pessoas, para dialogar com elas, para experimentar as suas vidas, para viver as suas vicissitudes. E nós, então, durante um longo período, aproximadamente 6 anos, nós cuidamos de pessoas em situação de rua. Esta experiência se chamou Consultório de Rua, que depois foi transformada nos anos 2000, 2005, 2010, neste período, foi transformada essa experiência em uma política de saúde bancada pelo Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Se Maomé não vai à montanha, diz o ditado, a montanha vai a Maomé. Se as pessoas não tinham como ir aos serviços de saúde para cuidar das suas eventuais dificuldades, o serviço de saúde passou a ir até as crianças, adolescentes e adultos. Esta é uma prática, esta é uma técnica, esta é uma possibilidade. Cuidar das pessoas nos lugares onde elas vivem, cuidar das pessoas nas suas situações de existência, delas e não nós. Partilhamos juntos, com elas, a experiência da rua. Vamos ainda tratar dessa questão mais adiante.